Sabe, existe um perigo invisível que está agindo agora mesmo em pontes, aviões e até nos componentes mais simples do nosso dia a dia. É um processo lento, silencioso, que pode levar a falhas gigantescas sem nenhum aviso. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério da engenharia. E para começar, vamos direto ao ponto. A nossa investigação de hoje parte de uma pergunta real de um concurso para engenheiros. Pensa bem, dessas 4 opções, uma delas enfraquece a peça, enquanto as outras 3, na verdade, fortalecem. Nossa missão aqui é descobrir qual é a resposta certa e, claro, entender o porquê. E o nome do nosso principal suspeito é fadiga. E não é aquele cansaço depois de um dia de trabalho, não. Na engenharia, fadiga é um fenômeno bem mais traiçoeiro. Para se ter uma ideia, ela é responsável por cerca de 90% de todas as falhas em serviço de componentes metálicos. É muita coisa. Então, para a gente entender como combater esse problema, primeiro a gente precisa conhecer bem o inimigo, certo? O que é exatamente essa tal de fadiga de materiais? A definição técnica diz que a fadiga é um dano progressivo que vai se acumulando. Imagina uma trinca minúscula, quase invisível, que cresce um pouquinho de nada a cada ciclo de uso. Toda vez que a asa de um avião flexiona ou uma mola de carro comprime e volta. Com o tempo, essa trinca chega num tamanho crítico e pronto. A peça quebra, de repente, sem avisar. A melhor analogia para entender isso, de verdade, é a do clipe de papel. Se você dobrar o clipe uma vez, não acontece nada. Mas se ficar dobrando e desdobrando sempre no mesmo lugar, o metal enfraquece e uma hora ele parte. Isso é a fadiga na sua forma mais pura, o dano que se acumula com cargas repetidas, que a gente chama de cíclicas. Agora vamos dar uma de detetive e analisar a cena do crime num nível microscópico, para entender como esse assassino silencioso realmente trabalha. Dá uma olhada nesse gráfico. Essa ondinha representa a tensão num componente ao longo do tempo. Ela sobe até o máximo, desce para o mínimo e fica repetindo isso. São esses milhões de pequenos ciclos de puxa e empurra que, bem devagarinho, vão fazendo aquela trinca crescer. E aqui é que está o ponto mais perigoso da história toda. A peça não falha porque a carga foi muito alta uma única vez. Não. Ela falha sob cargas normais, do dia a dia, cargas que ela foi projetada para aguentar numa boa, só que pelo simples fato de terem sido aplicadas milhões de vezes. É isso que faz a fadiga ser tão traiçoeira. Certo, já entendemos o problema. Agora vamos analisar as soluções. 3 daquelas opções da nossa pergunta inicial são, na verdade, estratégias para aumentar a vida útil de uma peça. Vamos ver quais são. A opção B falava em revenimento. É o seguinte: na fabricação, o aço muitas vezes passa pela têmpera, um resfriamento super rápido que deixa ele duríssimo, mas ao mesmo tempo quebradiço. O revenimento é um segundo passo, um reaquecimento mais controlado. Ele alivia as tensões internas da têmpera. O resultado, um material que continua bem duro, mas agora tem mais jogo de cintura, mais tenacidade para resistir ao início e ao crescimento das trincas. Basicamente é uma forma de curar a fragilidade do aço. A opção D mencionava aumentar o raio de entalhe. Isso aqui é sobre geometria, sobre o formato da peça. Cantos vivos, quinas, são péssimos para a fadiga. Eles funcionam como concentradores de tensão. É como se todo o esforço fosse obrigado a passar por um pontinho muito pequeno. Agora, quando a gente suaviza esses cantos com raios maiores, a carga se espalha melhor, o pico de tensão diminui e a vida em fadiga aumenta, e muito. E a opção C? Bom, essa é a mais intuitiva de todas. Simplesmente escolher um material melhor desde o começo. Alguns metais, algumas ligas, já são naturalmente mais resistentes a essas cargas que se repetem. Eles têm o que a gente chama de limite de fadiga mais alto, ou seja, aguentam mais ciclos de sobe e desce da tensão sem quebrar. Ok, então vimos 3 jeitos de fortalecer uma peça. Agora, chegou a hora de expor o único fator da nossa lista que faz exatamente o contrário, o verdadeiro culpado que acelera a falha. Para achar o culpado, a gente volta para o nosso gráfico. A amplitude da tensão, essa que está representada como sigma A, é a metade da altura daquela onda. Aumentar essa amplitude significa que, a cada ciclo, o material é esticado e comprimido com mais força. É como pegar o nosso clipe de papel e dobrar ele com muito mais vontade a cada vez. O resultado é óbvio, né? O dano por ciclo é maior e a peça quebra muito, mas muito mais rápido. Com todas as provas que a gente reuniu, o caso está praticamente encerrado. Chegou a hora de dar o veredito e, finalmente, responder a nossa pergunta inicial. Então, o ponto-chave é este. Aumentar a amplitude da tensão alternada é a única ação que ativamente diminui a vida em fadiga de um componente.
As outras 3 opções, o revinimento, aumentar os raios e usar o material melhor, são todas coisas boas, são contramedidas. Portanto, a resposta correta é a letra A. Então, para resumir nosso guia de sobrevivência contra a fadiga, sempre suavizar os cantos, aplicar os tratamentos térmicos certos e escolher materiais mais robustos. E, o mais importante de tudo, para que algo dure, é fundamental evitar que ele seja submetido a ciclos de tensão muito amplos, muito severos. No final das contas, por que isso tudo importa? Porque entender a fadiga não é só um exercício de faculdade, é fundamental para a segurança de tudo que está à nossa volta. É esse tipo de conhecimento que mantém pontes em pé e aviões no ar. A falha por fadiga começa silenciosa, mas quando a gente conhece o inimigo, a gente pode projetar um mundo mais seguro e durável. E esse é o verdadeiro poder da engenharia.